Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. No programa de hoje estudaremos um dos temas mais conhecidos das Escrituras e também um dos mais polêmicos. Hoje finalizaremos o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No último programa comentamos sobre a cronologia dos eventos da segunda vinda de Jesus Cristo. Você vai ouvir agora um trecho do capítulo 5 desta carta e verá como Paulo tratava a questão. Ele escreveu assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá, como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores e parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Nesta passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo parece estar dizendo que devemos ser alguém que venha desconsiderar qualquer teoria sobre um tempo exato da volta de Jesus Cristo. O tema central das duas cartas aos Tessalonicenses é a segunda vinda de Jesus Cristo, mas, à medida que Paulo desenvolve esse tema, observamos que ele também não tem certeza de quando exatamente será a volta do Senhor Jesus. Paulo escreveu a segunda carta porque os tessalonicenses compreenderam mal o que ele disse na primeira e também porque haviam falsificado algumas de suas cartas. Além disso, os tessalonicenses estavam alegando estar recebendo revelações e profecias, dizendo que certos aspectos da segunda vinda já tinham acontecido. Paulo então toma uma posição muito firme na segunda carta com respeito à vinda do Senhor, dizendo que ela não aconteceria tão cedo quanto eles estavam pensando. Jesus falou em seu sermão do Monte das Oliveiras que, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Nesse ponto, Jesus, Deus em carne, lançou mão de sua onisciência. Ele disse que nem mesmo ele sabia o exato momento de sua volta. No primeiro capítulo de Atos, Jesus disse: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas serão minhas testemunhas. Jesus disse aos discípulos que eles tinham recebido uma tarefa muito importante e agora deveriam continuar, porque os tempos, principalmente os tempos e épocas do seu retorno, estavam e estão nas mãos do Pai. Eles deveriam cuidar de cumprir a grande comissão e ser testemunhas. Entretanto, Paulo continuou em 1 Tessalonicenses 5, dizendo assim: Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Isto concorda com o que Jesus ensinou no Monte das Oliveiras. Em Mateus 24, Jesus diz que não podemos saber quando tudo vai acontecer, mas há sinais dos tempos. Ele listou uma série destes sinais. Paulo concorda com o ensino de Jesus quando afirma que somos filhos da luz e que há certos sinais da segunda vinda, aos quais devemos ficar atentos e não sermos pegos de surpresa como aqueles que são da noite. Estes ensinos de Paulo na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses sobre a segunda vinda de Jesus Cristo são inspirados e servem para nos ajudar a tomar uma posição a respeito da nossa vida. D.L. Moody foi um dos missionários que disse assim: O mundo é como um navio que está afundando, e minha missão não é consertar nem tentar salvar o navio, mas sim salvar o maior número de pessoas que estiverem nele antes que ele afunde. Portanto, meu irmão, o navio está afundando. Precisamos trabalhar. Foi esta a ilustração que Moody usou para aplicar o ensino da volta de Jesus Cristo em sua própria vida. Qual é a sua opinião a respeito do que vai acontecer à Terra e ao universo, de acordo com o que você compreendeu das Escrituras, hein? Você acha que a Terra e o universo foram criados para durar para sempre e jamais serão destruídos? Preste atenção no que Jesus falou. Os céus e a terra passarão. Considere também o terceiro capítulo de 2 Pedro, em que ele fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. De acordo com Pedro, os céus serão desfeitos pelo fogo e a terra se derreterá com calor efervescente. Você ainda acha que a terra vai durar para sempre? Tudo que eu disse no último programa e estes acontecimentos dos quais a Bíblia fala vão acontecer. Agora,
Para entender a ordem cronológica de todos estes eventos, é necessário que sejamos muito humildes diante de Deus. Esses eventos, como o arrebatamento da igreja, são chamados a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja é o evento descrito por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. Entretanto, há outros, como por exemplo o reino de 1000 anos, ou o milênio. Alguns acham que este reino vai acontecer literalmente, outros acham que é figurativo. Aqueles que acham que o reino é espiritual ou figurativo são chamados de amilenistas. Aqueles que acreditam que Jesus Cristo vai voltar antes do estabelecimento deste reino de 1000 anos na terra são chamados pré-milenistas. Aqueles que acham que as coisas vão ficar cada vez melhor e que o reino de Deus será aqui mesmo na terra são chamados de pós-milenistas. A aplicação que Paulo fez nesta carta é muito prática, principalmente no final do capítulo 5, em que ele dá uma série de instruções relacionadas à volta de Jesus Cristo. Preste atenção. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Agora pense nisso. Paulo só ficou em Tessalônica durante 3 semanas e a igreja já tinha oficiais. Paulo continua: vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Um desafio e tanto, não? Estar sempre feliz? Mesmo numa segunda-feira fria? Sim, alegre-se sempre. É o que Paulo diz. Ele também diz: orem continuamente. Esse também é um conselho e tanto. Mais uma vez vemos a importância da oração na vida e no ministério de Paulo. Creio que Paulo orava sem parar. Você pode perguntar: mas como é possível alguém orar sem parar, hein? Creio que isso significa ter uma atitude de oração e dependência constantes de Deus, sempre. Uma vez, Billy Graham estava dando uma palestra para quase 2.000 alunos. Eles fizeram várias perguntas a respeito do sucesso do evento que tinha acabado de acontecer. Entre outras questões, alguém lhe perguntou: ei, quanto tempo o senhor gasta em oração? Eu me lembro bem da resposta de Billy Graham. Ele disse: francamente, eu nunca tive muito tempo para gastar em oração porque as cruzadas que realizam consomem muito do meu tempo, mas tento orar sem parar. E aí alguém perguntou: o que o senhor quer dizer com isso, orar sem parar? Ele respondeu: por exemplo, se algum repórter estivesse me entrevistando enquanto ele faz sua pergunta, eu oro no meu coração para que Deus me dê sabedoria para responder. Não importa o que eu esteja fazendo todo dia, o dia todo, e é claro, durante a pregação, eu estou sempre em atitude de oração. É isso que Paulo está falando sobre orar sem cessar. Orar sem cessar é uma atitude do coração, uma disposição mental. Uma vez ouvi uma história de uma cidadezinha onde havia alguns pregadores, mas apenas um pastor velhinho parecia ter um ministério forte e muito ungido. Os outros pastores tinham inveja dele e não entendiam qual era o segredo daquele pastor velhinho para ter um ministério tão forte e ungido naquela cidade. Eles começaram a seguir o pastor para tentar descobrir algo. Talvez seja o tempo que ele gasta em oração, um deles sugeriu. Aí este pregador se escondeu debaixo da cama do pastor ungido, achando que antes de dormir ele iria gastar umas 2 horas orando. Mas, depois de trabalhar mais de 18 horas, o velho pastor deitou na cama e falou: Senhor, boa noite. Esta foi a oração dele. Senhor, boa noite. E o velho pastor dormiu. Aquele pastor tão ungido não precisava orar 2 horas seguidas, porque ele passava todo o dia numa atitude de oração em comunhão com Deus o dia inteiro, cada minuto. Por isso ele só tinha que dizer quando ia deitar: Senhor, boa noite. E aí ele dormia em paz. Sabe, aquela atitude contínua de oração daquele velho pastor ilustra o que significa orar sem cessar.
vamos considerar outras instruções dadas por Paulo. Deem graças em todas as circunstâncias. Sabe, isso é um grande desafio, você não acha? Será que dá para ser grato sempre? Sim, dá, principalmente se você for uma pessoa sábia. Quando Paulo deu a receita para a paz, ele ensinou que a gratidão é parte dela. Quando somos gratos, automaticamente saímos de uma atitude negativa e vamos para uma positiva. Em situações de perda, é importante focalizar naquilo pelo que ainda podemos ser gratos e não focalizar naquilo que perdemos, e aí ficarmos deprimidos então. A gratidão é terapêutica. Por isso Paulo disse aos Tessalonicenses e aos Filipenses: deem graças em todas as circunstâncias. Outra instrução de Paulo é: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham todas à prova e fiquem com o que é bom. Observe que todas essas instruções de Paulo foram dadas à luz da segunda vinda de Cristo. No final da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele deixou uma bênção: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Muita gente se baseia nesta bênção para defender a ideia da tricotomia. Teologicamente existe o conceito de dicotomia e tricotomia. Considere a constituição de um ser humano. Existe o conceito de que o ser humano é feito de duas partes, a física e a espiritual. Outros defendem o conceito de que o homem tem três partes, corpo, alma e espírito. Bom, o que você acha, hein? Minha pergunta para os tricotomistas é: se um homem é feito de corpo, alma e espírito, qual é a essência da sua alma? Ela não é física, é? A alma não é visível, é? Não é tangível, é? Não, a alma é invisível, é intangível, mas essencialmente espiritual. Creio que você possa dividir a parte espiritual do homem em várias partes. A parte espiritual do homem é emoção, mente, capacidade de escolha e outros atributos. Na essência, todas as qualidades invisíveis e intangíveis são espirituais. Por isso, minha tendência é ver o homem feito de duas partes. Ele tem um homem exterior, o seu corpo, e um homem interior, a parte espiritual. Mas agora eu tenho que ficar por aqui. Deus lhe abençoe grandemente. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.